Agora a gente muda de assunto e fala sobre tipos de guarda, guarda compartilhada dos filhos. A gente trouxe esse assunto para conversar aqui no estúdio justamente por causa daquele assunto tenebroso que aconteceu no final do ano passado, durante a noite de Réveillon, em que um pai, além de matar o próprio filho e a ex-mulher, levou ainda mais 10 pessoas da família antes de se suicidar. Roda o VT. Uma disputa de guarda teve um fim extremo, regada por sangue e vingança no interior de São Paulo. 12 pessoas foram assassinadas pouco antes da virada do ano, em Campinas. O assassino matou a ex-mulher, o filho e outros parentes. Logo em seguida, Sidney Araújo, o autor do crime, se matou. Ele brigava na justiça pela guarda do filho de 8 anos. O técnico de laboratório deixou uma carta antes de exterminar toda a família. Sidney dizia ser vítima de uma injustiça e revelou planos para matar a ex-mulher, Isamara Fillier. Sidney pulou o muro da casa, entrou na sala armado com uma pistola automática e atirou em todos que encontrou pela frente. Antes de tirar a própria vida, ele matou a ex-mulher e o filho que estavam no quarto. Ao longo de 10 anos, a ex-mulher do atirador registrou 5 boletins de ocorrência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, as ocorrências tratam de ameaça, violência doméstica e agressão. O ódio e a sede de vingança acabou com uma família inteira. Até quando atrocidades como esta vão acontecer diante dos olhos da justiça? É um assunto tão triste, né? Tão delicado, porque são tantas as variantes, tantos os motivos que levam os pais a brigarem, né, pela guarda dos filhos. A gente não vai discutir esse assunto em especial, né? Mesmo porque muitas pessoas tiveram acesso às cartas do homicida, suicida, né? E tem gente até, por incrível que pareça, claro que não pelas mortes, mas entendendo até as razões dele por brigar, enfim. A gente não vai entrar nessa seara, nesse assunto, mas a gente vai pegar uma carona nesse assunto para falar sobre os tipos de guarda, guarda compartilhada e tentar promover um diálogo e um debate dos mais saudáveis possíveis, porque afinal de contas o interesse dos filhos, das crianças é o que está em jogo. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Sandra Doniotti, que é advogada. Olá, Regiane. Tudo bem, meu anjo? Como é que você está? Obrigada, igualmente, viu? Um ano lindo para você. Muito Obrigada, próspero. igualmente. É um assunto bem delicado, né? Muito, e triste, né? Triste. E a gente se depara com isso todos os dias. Esse fato, infelizmente, para a gente tem sido assim comum. Essa disputa pela guarda dos filhos, né? Leva os pais ou as mães, às vezes, a fazerem loucuras. E precisa tomar cuidado, né? Às vezes uma denúncia falsa, às vezes uma situação dessa. Então tem que procurar logo os profissionais adequados, quer dizer, o profissional do direito, o advogado, às vezes um auxílio médico, inclusive, sabe? Porque se ultrapassar a questão da normalidade, então tem que buscar auxílio. Uma das primeiras coisas é não colocar as crianças como um objeto de disputa. Sim. Né? Uma moeda de troca. Sim. Ou uma forma de chantagear o outro. Isso. Que é o que a gente vê muitas vezes, né? A primeira coisa é os pais entenderem que os interesses da criança têm que ser defendidos em primeiro lugar, independente de questões pessoais. Exatamente. Se a mulher foi traída, se o homem foi traído, se ele já está com outra. Parar com essa vingança usando a criança, não é? Exatamente. Então, inclusive, pensão alimentícia, a questão das visitas. Então, fica, por exemplo, aquele que detém a guarda, então fica barganhando com o outro. Olha, se você não aumentar a pensão, não vai ver seus filhos, ou então se não pagar a pensão. Uma coisa é a pensão, uma coisa são as visitas, outra coisa é o direito dos pais. É um direito do pai visitar o filho, é um direito da mãe visitar o filho, porque pode ser que o pai detenha a guarda. E hoje nós temos a guarda compartilhada, e que as pessoas às vezes confundem um pouco. Então, tenho a guarda compartilhada, eu não tenho que pagar a pensão alimentícia? Não, não é bem isso. Tá? Então, as obrigações são as mesmas, né? Só que dividido, hoje com mais responsabilidade entre os pais. O assassino suicida, nesse caso, ele acusou o sistema de ser feminista. Sim. O que você pensa sobre isso? Na verdade é assim, sempre se prevê o que é melhor para a criança. Então, quem detém a guarda não é aquele que tem melhores condições financeiras, mas aquele que tem melhores condições de cuidar do filho, de ter as responsabilidades com o filho. Se puder dividir, a compartilhar, é muito melhor.
Porém, para que seja aprovado tudo isso, por exemplo, que a mãe não tinha condições ou que houve um abuso, aí a questão, me parece que é a questão do abuso. Olha, Regiane, eu vou até falar assim, vou abrir meu coração agora. Esse é um assunto muito delicado, muito perigoso, tá? E muitas mães, às vezes, inclusive, a gente escuta no primeiro atendimento, olha, eu quero que ele saia de casa de qualquer jeito, nem que eu tenha que fazer uma comunicação na delegacia de abuso, de estupro e etc e tal. Então, é assim, é um fato muito triste, muito complicado, delicado e perigoso. Então, a orientação do profissional, que é o advogado, no primeiro contato, né, ou assistência judiciária, é sempre informar a parte que essa é uma lesão irreversível, porque você pode estar destruindo com a vida do pai e dos seus filhos. Sem dúvida. Então, veja, se existe um distúrbio mental, se existe um problema realmente verdadeiro nessa situação, então tem que procurar os profissionais adequados e, inclusive, um tratamento compulsório hoje existe, é obrigar os pais a fazerem um tratamento compulsório, com psiquiatra, com psicólogo. Isso a gente consegue perceber, inclusive na carta, nos depoimentos que ele deixou antes de praticar esse ato tenebroso, que tinha um desequilíbrio muito forte. Ele misturou uma série de assuntos, colocou política. E aí você me fez uma pergunta muito delicada, então você diz assim, o sistema é feminista? Não, não é isso. O que eu tenho um pouco de medo é com essa alegação, essa comunicação de um possível fato, um delito, um crime, né, que não existiu e muitas vezes no julgamento liminar, então se concede a liminar para o afastamento da pessoa do lar ou já se há uma prévia, vamos dizer assim, não é condenação, mas é taxado, olha, cometeu... É um agravante então na hora veja, do julgamento. Então é preciso muita cautela para se tomar uma atitude dessa, para a retirada do genitor ou da genitora do lar, ou da criança para colocá-la no abrigo. Quer dizer, é uma decisão muito drástica, muito difícil. Então, é sempre necessário que as pessoas pensem o seguinte: primeiro eu tenho que pensar na sanidade do meu filho, na integridade física do meu filho. Então, busque realmente, se houve o fato e se realmente foi constatado através de provas muito fortes e existentes do fato, aí você tem que realmente fazer a denúncia, porque você não vai deixar o seu filho, né, em risco. E isso deve acontecer. Agora, aqueles fatos, aquelas calúnias que são inverídicas, né? Alegar um fato que não existiu é crime. E além de que você vai acabar com a vida da família inteira. Então precisa tomar muito cuidado. Com toda certeza. Antes da gente entrar nas perguntas aqui, existem previstos em lei 2 tipos de guarda, né? Que é a compartilhada e a unilateral, é isso? Isso. Nós temos a alternada também, que é pouco Mas a alternada utilizada. não tem previsão no Código Civil, mas um acordo. Ela é pouco utilizada. Inclusive não é muito bem aceita. Hoje nós temos aquele que detém a guarda, que é unilateral, né? Que é o pai ou a mãe. Mas isso não significa que aquele que não detém a guarda não pode participar da vida do filho e tudo mais. Agora, a compartilhada, ela estendeu um pouco mais essa possibilidade de dividir as responsabilidades. Então, os pais hoje podem decidir em comum qual é a escola que o filho vai estudar, porque antes, então vamos supor que tem a guarda da mãe. Então, ela muda o filho de escola, ela muda o filho de pediatra, ela toma as atitudes unilateralmente, sem sequer perguntar, sem sequer comunicar ao pai as suas decisões. Então, pela guarda compartilhada, os dois têm direitos iguais nas decisões para com os filhos, o que é muito bacana, porque o filho, inclusive, percebe isso, né? Que ele não tem que dar resposta, não tem que dar satisfação somente para a mãe. Essa troca de ideias também é muito importante entre os dois, né? Para se chegar na melhor solução, né, das questões. Aí você diz assim, mas tem que ter muita afinidade, eles têm que se entender muito bem para ter a guarda compartilhada? Nem sempre. Sempre. Às vezes não dá certo mais o relacionamento, mas enquanto genitores, tudo e o juiz pode arbitrar a guarda compartilhada? Pode, tá? Então ele pode até decidir, ainda
que não tenha aquele 100% de união, né, de compartilhamento entre os pais. Tá. Mas ele mostra que os filhos é que são necessários. E nós temos hoje a mediação também, né, que ajuda muito. Isso que é importante falar, inclusive nesse outro caso que infelizmente nós acabamos apresentando. Então hoje tem a mediação familiar. Então não há entendimento entre os pais, há uma briga, há uma disputa muito grande por conta dos filhos, da guarda, etc. Então, busque o judiciário, peça para o seu advogado, sua advogada, para que faça esse pedido judicialmente para que os pais participem da mediação familiar, onde vão entender que não vão dividir o filho, vão somar, né? O filho vai ter a presença dos dois. Você disse tudo agora. Essa foi a frase que realmente resume o que a gente está querendo falar aqui, né? Vamos para as perguntas? Vamos lá. Tem muita dúvida para você, Sandra. Vamos colocar aqui na tela, ó. O Denis quer saber. A mãe insiste em ter a guarda dos filhos, mas sabemos que o interesse dela é puramente financeiro, pois não tem condições. Como posso provar? Olha, veja só. Essa pergunta, ela já diz aquilo que nós havíamos falando. Infelizmente, o que a gente escuta muito isso, quando nos procuram, é assim, olha, doutor, eu pago a pensão, mas eu vejo que a mãe não faz um bom uso disso, não cuida direito do meu filho, não compra os uniformes adequadamente, alimentação, etc e tal. Então, o que eu quero fazer? Eu quero a guarda do meu filho, e mesmo porque ela não tem condições de cuidar, tá? Então, a gente pode dizer o que quiser. O papel aceita tudo, a gente diz o que quer. Você tem que provar, como diz, como posso provar? Então vamos lá. Então, é a presença da mãe na escola, é a matrícula adequadamente, os uniformes, as lições de casa, a presença aos médicos, o pagamento das contas. Então, se houver negligência por conta do guardião, que pode ser o pai ou a mãe, já aproveitando a pergunta, então pode-se pedir a modificação de guarda? Pode, a qualquer momento. Então, isso pode se reverter, tá? Pode se tornar uma guarda compartilhada ou pode mudar a guarda para o outro, tá? Então, a negligência é uma coisa muito séria. Tem que provar? Tem. Como que ele vai provar? Ora, então, a sua auxiliar doméstica que está lá presente todos os dias, os parentes próximos, os vizinhos. Esse parente pode provar? Pode, porque se trata de direito de família, a gente sabe que no direito de família tem essa questão que é as pessoas pessoal. Próximas são as não testemunhas. Tem como, exatamente. Tá certo. Obrigada, Tá Denis, pela sua pergunta, hein? Vamos ver o próximo, Carlos. Ela quer que eu saia de casa. Me recuso, pois não quero ficar longe do meu filho que é doente. Ela disse que vai abrir um BO de agressão para me afastar. É possível? Olha aí, parecido com o caso que você Verdade, então veja. agora há pouco. Quer afastar. Então, ameaça, você não vai sair? Não, então eu vou entrar com ação, vou pedir uma liminar. Então, isso é sempre comum. Vou pedir a liminar. Mas você não vai conseguir porque a casa também é minha, eu custei as despesas, etc e tal. Então, eu vou fazer uma representação, diz assim, vou abrir um BO. O que é abrir um BO? É ir numa delegacia, né? E relatar, contar que está acontecendo um crime. E de agressão, e hoje nós sabemos que tem a Lei Maria da Penha. O que o delegado pode fazer? O delegado pode imediatamente mandar retirar do lar, afastar do lar o agressor. Então, veja, quando diz assim, você não vai sair, não, então eu vou fazer um BO, né? Faz uma ameaça, eu vou fazer um BO de agressão e você vai ver se eu tiro ou não tiro. Infelizmente, Regiane, esta é uma situação que acontece todos os dias. Então, tenham cautela com relação a isso. O seu filho vai ficar nessa briga toda, vai afastar do pai, não é um bom negócio, tá? É bom ter visita regulamentada, é bom ter pensão regulamentada. Se não consegue, vai fazer, ameaçou, vou dar um conselho. Não há efetivamente a agressão, porque a gente não está aqui para dizer assim que é a favor de que agrida ou que pratique um delito, não é isso. Então, mas há efetivamente agressão? Então comunique e tome as providências, sim. Mas se não há agressão e há a ameaça, como o nosso colega está dizendo aqui, houve a ameaça, então é ele que deve tomar as providências de levar esta informação, este crime porque de ele ameaça. Também foi ameaçado, né? Exatamente. Então, mas se ele não toma providência, ele vai acabar passando por criminoso. Então, agora ameaça, também tem um outro lado que uma notificação de crime falsa
também é crime. É crime, exatamente. Se essa mulher faz essa notificação e não consegue provar que ela foi agredida, porque vai ter um corpo de delito, ela vai precisar provar que ela foi agredida também. Então, aí é que tá. Muita gente, às vezes, a gente vê coisas assim muito sérias. Né? Elas podem até se agredir, se machucar para fazer... Exatamente. Jesus Cristo, mas então, é doença na cabeça demais. O que a pessoa deve fazer? Veja só. Houve essa ameaça, se falou lá num determinado momento, vou fazer, você vai ver se tiro ou não. Então, já imediatamente, não espere não. Tome providência e faça você um boletim de ocorrência. Tome você as providências. E antes de qualquer coisa, né, a gente consegue imaginar uma situação dessa acontecendo, uma situação muito doente, a situação em si, Isso, né? A verdade. casa está doente, essas pessoas não estão bem, e é para parar para refletir. Com certeza os filhos também não, Você Regiane. consegue imaginar o que essas crianças estão sofrendo, ou essa criança, de ouvir, provavelmente elas devem ouvir essas ameaças, devem participar desse tipo de briga. Isso, então, gente, parar para pensar no bem-estar das crianças acima de tudo, acima de qualquer coisa. De repente, esse homem pensar, então, já que ela está descontrolada a esse ponto, eu vou me afastar nesse primeiro momento e a gente vai voltar a conversar. Tentar fazer as coisas se resolverem de um jeito mais tranquilo. Uma medida liminar de separação de corpos. Tá? Você diz, não, mas hoje a lei do divórcio... Não, mas existe essa medida num caso extremo de necessidade, de urgência. Ora, se chegaram a esse ponto, olha, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou comunicar, gente, é porque já está tudo muito ruim. Tá. Então tem que se tomar providência antes que os filhos sofram danos maiores, como nós ouvimos agora recentemente. De Deus, né? Então veja, alguém está doente? Então precisa de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, não sei, mas precisa de um tratamento, tá? Então a gente faz até isso no escritório, de dar esse primeiro encaminhamento. Porque a gente percebe, às vezes, quando é necessidade. Exatamente. Então, vocês, olha, daqui pra lá já não é comigo mais. E eu digo que a família está doente, até num sentido figurado, uma questão de situação toda errada. Quando você fala, só que tá tudo errado. Isso. Então, sabe, pensa, o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa situação em ordem, vamos tentar enxergar ao lado do outro, antes de mais nada, o da criança. Mas né? é tão difícil até chegar a esse ponto. Imagino, né? Precisa de muita serenidade. Né? E a criança diz, a mamãe disse que você queria fazer tal coisa, matar, bater, tal. É verdade isso? Quer dizer, vai incutindo na Imagina cabeça a cabecinha dessa criança, como é que que errado, fica, né, gente? Né? Então, tome os seus objetivos, tenha um propósito, vai, siga em frente, faça aquilo que é melhor para você, vai ser feliz e torne seus filhos mais felizes. Com certeza. Né? Vamos para mais uma pergunta aqui? O Renato está perguntando. Toda vez que vou buscar meus filhos, ou não querem vir comigo, ou vem dizendo que a mãe fala que eu sou o culpado da separação, que eu não gosto deles, etc. O que devo fazer? Então, veja só, a gente acabou de falar, né? Já, um assunto já vai acabando puxando o outro. Então, veja, falar mal do outro hoje é crime. Então, hoje nós temos a lei de alienação parental. Nós tínhamos muita dificuldade com relação a isso para fazer prova, nós falávamos no processo, mas passava batido. Hoje nós temos a lei de alienação parental. Então, o que é alienar o outro? É fazer trabalhar a mente da criança contra o outro. Então, houve a separação, então é uma coisa, é um assunto que você tem que resolver entre você e o seu parceiro. Né? Sua parceira, mas nunca envolvendo os filhos, porque no fim os filhos acabam se sentindo culpados pela separação. Então, quando o pai vai buscar ou a mãe vai buscar, porque alguns pais hoje detêm a guarda e a mãe é que vai buscar para visita. Então, o que acontece? Chega lá, às vezes na sexta-feira, geralmente é o que acontece no final da tarde ou à noite ou no sábado, as ligações, doutora, vim buscar meu filho, estou aqui na porta, o porteiro disse que não estão, já é a segunda vez, etc., sabe, ou está doente, então o que você tem que fazer? Então, nós temos algumas coisas para fazer juridicamente, mas uma delas, se o filho começa a evitar você em razão de ouvir muitas coisas negativas que a mãe passa para ele, ingresse com uma ação de alienação parental. E pedindo que seja abordado por uma equipe multidisciplinar que está no código, está na lei. Né? Então, o juiz vai obrigar a passar por psicólogos, por uma equipe especializada para que trabalhe tudo isso com o casal. Trabalha a cabeça dessa pessoa, desse casal, né? Sim. Agora, essas perguntas foram feitas por homens e eles se colocando nessa situação, mas poderiam ser
Ao contrário, poderiam ser as mulheres relatando os mesmos problemas, porque são vias de duas mãos. Isso, mesmo, né? Porque hoje mudou, né? A situação hoje é diferente. Então, antes, nós tínhamos a guarda sempre das mães, porque sempre os pais trabalhavam, ficavam fora, e a mãe cuidava de sua prole, cuidava dos seus filhos. Hoje a situação mudou, né? Claro. Hoje ambos trabalham, né? E dividem essa questão da guarda, e pode, inclusive, a mãe viajar, ter um outro emprego, ou não ter condições de cuidar dos filhos, efetivamente, e o pai cuidar, né? Nós temos casos até que o pai trabalha à noite, cuida dos filhos durante o dia, ou vice-versa. Então, sempre focando naquilo que é melhor para a criança. Eu acho que o recado dessa nossa conversa, bem, o resumo é esse, né, Sandra? Exatamente. Pensar no que é melhor para a criança, deixando o ego de lado, deixando todos os problemas que nós temos, eles não são maiores do que as necessidades dos nossos filhos. Então a gente precisa realmente colocar a cabeça no lugar e fazer o que é melhor para eles. Com né? certeza. Tá certo. Vou deixar o contato aqui da Sandra Daniotti, que é advogada, inclusive especialista, né, nessa segmento do direito, né, do direito de família. O e-mail é sdaniotti, com 2 T's, sdaniotti@uol.com.br, sdaniotti@uol.com.br, e o telefone é o 3857-5778, 3857-5778. Obrigada pela Regiane. presença, ótima entrevista.